Se você era uma criança nos anos 2000, provavelmente você era ou é muito fã do desenho X-Men Evolution que passava no Bom Dia e Companhia lá no SBT. Esse desenho foi tão popular aqui no Brasil que muita gente conheceu os mutantes graças a esse desenho e só conhecem as versões dos mutantes apresentadas nesse desenho. Só que muita coisa aconteceu nos bastidores dessa animação e coisas que provavelmente, cara, você não sabia. Então no vídeo de hoje vamos ver 12 curiosidades sobre a animação X-Men Evolution. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta do universo de mutantes, não esquece do seu like e também de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo todos os dias, cara, do universo dos quadrinhos. Pra gente começar então a primeira curiosidade, né, a falta de destaque do Wolverine na animação. Uma das coisas que muitos fãs reclamam até hoje é a falta de destaque que o nosso querido Wolverine tem na animação. Muitos queriam saber o motivo de talvez o personagem mais famoso dos mutantes tenha ficado um pouco de lado. Segundo o Boyd Kirkland, um dos produtores da animação, ele sempre quis trabalhar o Logan de uma maneira mais profunda e com mais tempo de tela do que nós vimos na animação. Só que o problema de tudo isso foi por causa da Warner. O estúdio queria que a animação fosse feita para um público mais jovem e que fosse mais focado nos personagens mais jovens. E o Wolverine não é um dos personagens mais jovens que tem não, cara. Ele é muito velho e muito ranzinza também. E por causa dessa natureza selvagem e violenta do Wolverine, eles tiveram que deixar um pouco de lado nessas histórias que era mais para um público infantil. Na minha opinião, foi meio que burrice isso. Afinal, que criança daquela época que não gostaria de ter visto mais do Logan, cara, mutilando seus inimigos, né? Seria bem mais da hora. A próxima curiosidade, a X-23 nasceu nessa animação. Geralmente no universo dos quadrinhos, quando as editoras querem apresentar um personagem novo em alguma animação, primeiro eles apresentam esse personagem nas histórias em quadrinhos, justamente para poder testar a popularidade, né, e o estilo, a personalidade daquele personagem com o público. Mas em alguns casos acontece o contrário, um personagem da animação fica tão famoso que vai parar nos quadrinhos. Por exemplo, a Arlequina, que nasceu naquela famosa animação do Batman dos anos 90, e isso também aconteceu com a X-23. Ela foi criada nessa animação com a desculpa de conseguirem colocar toda a violência do Wolverine em um personagem mais jovem, só que com o passar dos anos, ela acabou se tornando uma personagem tão famosa e tão querida que foi até mesmo destaque no filme Logan de 2017. Eu não sei vocês, mas eu acho que a X-23 é uma das melhores personagens recentes da Marvel já criadas. Décima curiosidade, o Homem de Gelo fora da equipe principal. Uma das coisas mais esquisitas que aconteceram na animação foi que alguns personagens da primeira equipe dos X-Men dos quadrinhos acabaram ficando de fora na primeira temporada. Na verdade, só o Ciclope e a Jean Grey que foram os únicos que ficaram na equipe original, e um dos personagens mais importantes era inclusive o Homem de Gelo, o Bob Drake. Ele estava na equipe desde a criação, cara, lá nos anos 90. O motivo disso foi que os produtores queriam trazer mais representatividade na equipe e acabaram então colocando o Spike no lugar do Homem de Gelo. Tem gente que reclama assim do Spike, mas eu gosto dele como personagem, e além de que o Homem de Gelo também teve a sua versão adolescente adicionada lá no desenho na segunda temporada, né? Ele entrou mais como os novos mutantes, então tá tudo certo. Nona curiosidade, por que o nome do Professor Xavier está de fora da abertura? Se você assistiu, com certeza você cantava a musiquinha e falava o nome dos personagens junto com o narrador, né? Até sabia a ordem correta que cada um deles apareciam. É fato que essa abertura é uma boa nostalgia, só que uma coisa bizarra nela é o nome do Professor Xavier estar de fora dela, cara. E por que isso? Ele é basicamente o mentor de todos aqueles alunos, e o motivo disso é tão besta que dá até raiva, cara. Pois é, segundo a Warner que produzia, o Professor Xavier era um personagem mais velho, e como eles estavam mostrando uma animação para os jovens, não ficaria legal um personagem velho ali, a mesma historinha de antes, cara. E é bizarro, né, porque também eles colocaram o Fera. O Fera também, né, é relativamente velho junto com o Wolverine. Pra mim não faz sentido nenhum, cara. Talvez eles esquecerem e arrumaram essa desculpa aí. Oitava curiosidade, temos o Spike também nasceu nessa animação. Outro personagem além da X-23 a ser introduzido em X-Men Evolution foi o Spike. E ele teve tanto destaque que é um dos membros principais, cara, da equipe nessa animação. Ele foi mostrado como o sobrinho da Tempestade, o que obviamente nem acontece nos quadrinhos. Por mais que o Spike seja um personagem muito interessante,
interessante. Diferente da X-23, ele não teve muito destaque depois nas histórias em quadrinhos, o que é uma pena. Ele com certeza merecia mais destaque, cara. Talvez no futuro a gente veja um pouco mais dele. Número 7, mudança no visual da Mística. Outra personagem que fez muito sucesso na animação foi a Mística. Eu ouso dizer que muito do sucesso dela, além dos filmes, veio por causa da animação, mas os criadores não ficaram felizes com o visual dela no começo dessa animação. Se compararmos a animação de X-Men Evolution com o X-Men dos anos 90, a animação mais nova tem um visual muito mais moderno e estilizado. Algumas vezes esses visuais pareciam até bem irreais, e na primeira temporada a Mística foi a que mais, desagradou os criadores. Segundo eles, o seu visual não dialogava muito com o estilo da série. Ela mais parecia uma personagem dos anos 80 do que uma personagem que vive no mundo atual, e por isso eles acabaram mudando o seu visual lá na segunda temporada. Visual esse que fez tanto sucesso que continuou até o final de X-Men Evolution. Curiosidade número 6, mais heróis da Marvel seriam mostrados nessa animação. Como não é novidade pra ninguém, o que fez a Marvel ter tanto sucesso assim foi o seu universo compartilhado. Em suas histórias vemos diversos heróis interagindo uns com os outros, o Homem-Aranha com o Hulk, X-Men com os Vingadores e etc. Pensando nisso, a Marvel queria que na animação outros heróis aparecessem para expandir ainda mais o universo. Só que graças ao estúdio, isso não aconteceu. Eles queriam deixar a história 100% focada nos mutantes e não queria perder o foco apresentando outros personagens, da Marvel nessa trama. Só que se você assistiu, você lembra que durante o flashback do Wolverine na Segunda Guerra Mundial, ele conhece e se torna amigo do Steve Rogers, o Capitão América, que até aparece congelado ali em uma cena com seu escudo. Iria ser massa demais se a gente tivesse visto, quem sabe, o Homem-Aranha na série também interagindo com o Homem de Gelo, porque tem sim uma animação do Homem-Aranha e seus fantásticos amigos, que é o Homem-Aranha com o Homem de Gelo. Então, cara, seria bem legal também ver essa história aí da Segunda Guerra Mundial com o Wolverine e o Capitão América. Talvez a gente veja isso em filmes no futuro do universo da Marvel, já que os mutantes agora estão dentro do MCU também. Próxima curiosidade, a série animada teria 5 temporadas. Durante o desenvolvimento da animação, alguns rumores surgiram de que a 4ª temporada poderia ser a última. Pensando nisso, os produtores correram para fechar possíveis pontas soltas e algumas falhas na história, e no final foi isso que aconteceu. A série foi cancelada e eles tiveram que terminar na 4ª temporada mesmo. O mais triste de tudo isso é que os produtores revelaram que estavam desenvolvendo uma 5ª temporada que contaria e se aprofundaria muito mais nos dramas dos personagens e aparentemente teria um avanço temporal também na história. Infelizmente nunca veremos a tal continuação que eles estavam preparando. Eu ainda tenho esperanças que eles lancem uma última temporada em algum streaming, Por exemplo, agora eles confirmaram que vão lançar a continuação de X-Men lá dos anos 90, então por que eles não poderiam lançar uma continuação de X-Men Evolution também? Curiosidade número 4, referências de filmes e séries da época. Por ser uma série pro público mais infantil, é claro que ela se baseia na juventude daquela época, no final dos anos 90 pro início dos anos 2000. Eles se basearam nas vestimentas, no jeito, no estilo e até em filmes e séries dessa época. E algumas dessas referências são tão absurdas que até assustam, cara. Tem um filme chamado de Jovens Bruxas, ou The Craft, que conta a história de bruxas jovens na época da escola. Só que algumas cenas desse filme foram usadas também como inspiração. E digo mais, foram copiadas mesmo na cara dura, cara. Uma baita referência. Dá só uma olhada nessas imagens aqui. Além das cenas serem praticamente as mesmas, até as roupas que elas usam, nessas outras cenas aqui são idênticas. Parece que eles pegaram as cenas e desenharam por cima porque são praticamente a mesma coisa. Curiosidade número 3, quadrinhos canônicos da animação. Uma coisa que poucas pessoas sabem é da HQ, cara, dos X-Men, baseada nessa animação. Realmente não é uma grande novidade. Afinal, animações fazem muito sucesso, logo são transportadas para outras mídias, como os quadrinhos, cinemas, jogos e etc. E esse quadrinho tinha algumas histórias bem mais humoradas e focadas no público mais jovem também, igual a animação. Eu não sei vocês, mas eu curti também o estilo do desenho desses quadrinhos. Infelizmente, esses quadrinhos baseados na animação X-Men Evolution não teve um número tão grande assim de vendas, não fez tanto sucesso e acabou sendo cancelada na sua 9ª edição. É uma pena. Curiosidade número 2, o nascimento de um meme. Provavelmente você já se deparou com esses memes na internet, esses memes zoando aí com o fato do Ciclope enxergar tudo vermelho. E todos esses memes vieram justamente dessa animação. No desenho, vemos a drama do Ciclope não conseguir controlar as suas rajadas ópticas. E pela primeira vez, temos noção de como é a sua visão. Só que essa sua visão só é vermelha daquele jeito graças ao óculos de quartzo rubi que ele usa. Só que todo esse drama e o peso que ele sente na sua vida não impediu a internet brasileira
brasileira de fazer piada com isso. O cara é quase cego, né, ou daltônico, não sei, e a galera zoa muito com isso. Algumas pessoas dizem que na verdade o Ciclope não enxerga tudo vermelho conforme esses memes. Na realidade ele enxerga as outras cores sim, porém com um tom um pouco mais avermelhado. E a próxima curiosidade, a mudança religiosa no Noturno. Uma das características do mutante Noturno nos quadrinhos é a sua devoção religiosa. Por mais que ele tenha uma aparência demoníaca, ele tem muita fé em Deus. Na animação, eles acabaram escondendo essa identidade do personagem. Ele acaba sendo mais um adolescente ligado com os seus problemas de aparência e sobre a sua relação com a mística, que era a sua mãe, do que esses problemas, né, esses dilemas religiosos. Na minha opinião, isso não afetou em nada o seu desempenho na série, mas mesmo assim não deixa de ser um aspecto importante pra ele. Na animação dos anos 90, essa religiosidade dele era muito presente. Eu realmente não senti falta disso não, cara, porque a origem dele foi um pouco diferente dessa origem dos quadrinhos e da animação dos anos 90. Mas ó, se gostou do vídeo, não esquece do seu like e se inscreve no canal também, é muito importante aqui ter a sua inscrição comigo. Falou, valeu, tamo junto, fui!